Se você já teve aula de planejamento tributário comigo ou com outros professores, eu sinto te informar, mas grande parte do que nós te ensinamos é inconstitucional. A maior parte da tributação brasileira incide sobre o consumo, ou seja, tudo aquilo que a gente veste, tudo aquilo que a gente come, os serviços que a gente toma, a gente sempre está pagando tributos por essas operações. O tributo está incluso no preço daquilo que a gente está comprando. O IPI é o único tributo que está esclarecido na legislação que deve ser calculado por fora. Ou seja, se você vai comprar um carro, vamos colocar um valor de 100 mil e a alíquota do IPI é de 15%. Você vai pagar por esse carro 115 mil com o IPI incluso. Já o ICMS, o PIS, a COFINS e no caso de serviço o ISS, considera-se que o tributo já está incluso no preço daquilo que você está adquirindo. O que isso significa na prática? Que as empresas não ficam com todo o dinheiro que você pagou para ela. Se uma mercadoria custa R$100, você vai pagar R$100 para a empresa, mas a empresa vai pagar uma série de tributos para o governo e vai ficar com um valor menor do que esses R$100. O fato é que, juridicamente falando, o conceito de faturamento tem sido bastante contestado nos tribunais. Enquanto as bases de cálculo de ICMS, PIS, COFINS e ISS têm sido o valor da nota fiscal, muitos advogados estão contestando com o fato de que a base de cálculo deveria ser aquele valor que efetivamente entra no cofre da empresa. Então, se eu tenho uma mercadoria de R$100 com ICMS de 18% embutido nela, a base de cálculo, por exemplo, do PIS e da COFINS não deveria ser os R$100, deveria ser R$82. Caso contrário, eu estou pagando PIS e COFINS sobre o ICMS, o que é bitributação e é um assunto inconstitucional. É claro que para a gente entender melhor essa questão da bitributação, do tributo sobre tributo, a gente precisa conhecer cada um dos tributos isoladamente. A gente vai fazer isso em alguns outros vídeos. A maior parte dos tributos sobre consumo, com exceção do IPI, vem sendo calculado errados. Isso inclui o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e a CPRB. Quando eu falo que eles estão sendo calculados errados, não quero dizer que os contadores estão cometendo um erro. Eu quero dizer que a legislação comete um erro. Nós, contadores, seguimos a legislação. E é óbvio que os advogados vão tentar encontrar brechas na legislação para conseguir fazer com que as empresas paguem menos tributos. Se você tem interesse em entender o que é que eu estou dizendo, como é que funciona essa questão de tributo sobre tributo, eu te convido para acompanhar os próximos vídeos onde eu vou falar sobre esses tributos, sobre ICMS, IPI, PIS, COFINS e a CPRB, para a gente entender melhor por que é que nós estamos pagando uma carga tributária muito maior do que aquela que nós deveríamos pagar. Na prática, as empresas que têm conseguido ganhar na justiça o direito de pagar os seus tributos sobre o valor efetivo que entrou no cofre da empresa e não sobre a base de cálculo lá da nota fiscal, esses rendimentos têm sido bastante consideráveis e bastante grandes para as empresas, sendo que isso já está transitado e julgado, pelo menos em relação à retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, já está transitado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Isso abre portas para que todos os outros tributos possam ser revisitados. Ou seja, se o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS, ele também não pode compor a base de cálculo da CPRB. E aí a gente pode juntar todos os tributos num bolo só e perceber que nenhum dos tributos deveria estar na base de cálculo um do outro. É um assunto delicado, é um assunto controverso, precisa de bastante aprofundamento para a gente entender. Eu te convido a ficar atento aqui nos próximos vídeos do canal para a gente discutir esses aspectos.